A mulher percebeu que o monstro de Seul coçou a cabeça exatamente como ela sempre fazia. Achou que fosse apenas coincidência, mas naquela noite, viu no noticiário que o monstro havia arremessado algo da mesma maneira que ela tinha jogado o celular naquela manhã. Então, começou a se perguntar se poderia controlar o monstro em Seul. Poucos dias antes, um monstro gigante havia aparecido de repente em Seul. Ele ficou fora de controle, correu pela cidade e esmagou tudo pelo caminho. Mas, depois de alguns minutos, desapareceu de um jeito estranho. Ela passou a assistir a todos os vídeos do monstro com atenção. Por fim, percebeu que todas as manhãs, às 7h30, se ficasse em uma certa parte do parque, o monstro aparecia em Seul e copiava exatamente seus movimentos. Então, levou seus amigos até o parque e eles ligaram o noticiário ao vivo de Seul. Quando viram o monstro na tela dançando do mesmo jeito que ela, os três ficaram boquiabertos. Bem quando Annie começava a se sentir orgulhosa, o exército coreano lançou mísseis contra o monstro. Annie também sentiu a dor e sentiu que estavam atirando nela, então golpeou o ar com raiva. Sem querer, acertou um helicóptero. Quando percebeu que havia matado o piloto, entrou em pânico e tentou sair correndo da área, mas escorregou e caiu no chão. Quando acordou, soube que muitas pessoas haviam sido feridas ou mortas em Seul. Antes que pudesse se acalmar, Mike trouxe mais notícias. Um robô gigante havia aparecido na cidade. Ele acreditava que era ele, pois só ele havia entrado na zona enquanto ajudava Annie. Para mostrar o quanto lamentava, Annie voltou à zona. Usou um bilhete com palavras em coreano e escreveu "desculpe" no chão. Quando isso foi mostrado no noticiário, as pessoas começaram a mudar de opinião. Passaram a acreditar que o monstro não tinha más intenções. A partir desse dia, Annie nunca mais entrou no parque. Mas enquanto ela estava em um encontro, Mike ficou com ciúmes. Descobriu-se que ele a amava secretamente havia muito tempo. Por raiva, entrou na zona apenas para provocar. Annie mandou que ele saísse dali, mas ele se recusou. Frustrada, ela lhe deu um tapa. Para quem assistia de Seul, parecia que o monstro estava protegendo os humanos ao expulsar o robô. Em um instante, o monstro virou símbolo de justiça. As pessoas até fizeram memes sobre isso. Naquela noite, enquanto Annie ainda estava chateada, abriu a porta e viu Mike entrar sem permissão. Ele foi confessar seu amor. Disse que a ajudara todo esse tempo porque a amava desde criança. Conforme conversavam, Annie percebeu o quanto ele era controlador. Então, lembrou-se de algo da infância. Seu papel havia sido levado pelo vento. Mike dissera que ajudaria a recuperá-lo, mas pelas costas o pisoteou. E Annie viu tudo. Nesse momento, um raio caiu sobre eles no parque. Ela trabalhava em um artesanato de monstro e Mike em um robô. O raio deu superpoderes aos dois. Quando Annie recordou tudo, disse diretamente o quanto o pensamento dele era distorcido. Mike parou de fingir, deu um sorriso maligno e correu para o parque antes dela. Queria se vingar destruindo tudo. Annie enfrentou-o com coragem, mas estava fraca demais para vencer. Após alguns golpes, Mike a derrubou. Ela ficou caída, assistindo, impotente, enquanto ele esmagava o local. Antes de ir embora, ele a ameaçou. "Se você sair desta cidade, vou causar caos todas as manhãs." Bondosa e impotente, Annie ficou em lágrimas. Voltou para casa tomada pelo desespero. Então teve uma ideia ousada para salvar pessoas inocentes de longe. Comprou rapidamente uma passagem de avião e partiu para Seul antes que amanhecesse. Como previsto, quando Mike percebeu que Annie havia partido, correu para o parque para extravasar sua raiva. Um segundo depois, o gigante de aço surgiu nas ruas de Seul e começou a causar destruição no centro. Mas assim que levantou o pé pesado para esmagar alguém, o chão atrás dele começou a tremer. Antes que pudesse reagir, o monstro vindo da Coreia apareceu bem na frente dele.